como aumentar o ticket médio de venda com a teoria da relatividade. Meus amigos, esta pergunta de como aumentar o ticket médio de venda tem sido a questão que mais vezes me fazem nestes últimos 10 anos, quando estou a trabalhar com equipas comerciais. Ou seja, a necessidade de utilizar técnicas diferentes, mais apuradas, para que as equipas comerciais possam subir o ticket médio da venda quando há mais concorrência, quando muitas vezes, e este é o momento, estamos a passar momentos económicos desafiantes, ou simplesmente têm equipas já maduras que já fazem as coisas by the book e de repente põem a cassete e já está, são algumas das muitas razões que levam a que muitas vezes quem está desse lado queira também perceber o que é que se pode fazer diferente, mas de uma forma honesta, de uma forma transparente, o que é que se pode fazer para aumentar o ticket médio da venda. E o tema tem a ver com o quê? Com como fazer isto e como isso está relacionado com a teoria da relatividade. Meus amigos, não tem nada a ver com a teoria da relatividade do Albert Einstein. Ou seja, podem continuar a olhar e a acompanhar este vídeo, porque eu não vou falar da teoria da relatividade de Einstein, ok? Mas esta teoria da relatividade tem a ver com um autor recente que estudei, que é este senhor, o Dan Ariely, neste livro, Previsivelmente Irracional, é o tema. E posso-vos dizer que é ele que explora este tópico, o tópico da teoria da relatividade nas vendas, e é sobre isso que nós vamos falar um bocadinho agora. Agora, primeiro deixem-me contextualizar. Para os mais antigos, alguns de nós ainda somos do tempo, há 20, 25 anos, na ótica, em que bastava o cliente sentar e nós darmos apenas um preço e que a coisa quase que se dava. Na altura, muitos de nós usavam uma batinha branca, em alguns casos, enquanto vendedores e apenas vendedores, em alguns casos éramos tratados inclusivamente pelo senhor doutor é que sabe, e neste contexto, há 20, 25 anos atrás, fazer vendas era bem menos complicado. O cliente sentava-se, nós dávamos o primeiro preço e de repente, se ele tossisse, é que nós baixávamos o valor para a outra opção. Se de repente dávamos o preço e ele que se contorcesse todo na cadeira, aí sim ajustávamos um bocadinho para baixo. Mas fazer vendas era muito mais fácil. De repente, há 10, 15 anos atrás, com a introdução de temas das neurociências associadas às vendas, começou a pensar-se mais em termos do quê? Em termos de vamos dar preços, mas na negociação temos que o fazer sempre, pelo menos, com 3 possibilidades. A partir de 3 possibilidades, 3, 4 possibilidades. Mas as neurociências diziam que pelo menos 3 possibilidades deveria de ser aquilo que deveríamos de fazer no processo de venda. E também explicava que se abordássemos a venda assim, o cliente normalmente ia ficar não na primeira, a mais barata, provavelmente não na última, a mais cara, mas provavelmente ia ficar algures na segunda opção, na opção do meio, digamos assim. E qual foi o problema? Que depois de repente daqui adveio ou que se começou a levantar? É que de repente alguns de nós até começaram a aplicar esta técnica das 3 soluções que está na moda e que as neurociências dizem que deve ser a abordagem, mas que de repente menos vezes acabávamos por conseguir gravitar da segunda solução para a melhor solução, a solução mais cara. Então, a questão que se coloca é, então, mas se apresentarmos sempre 3 soluções e se o cliente fica sempre na solução do meio, das duas uma,
ou exploramos muito estas duas opções para ser uma boa venda e de repente o decalagem é tão grande entre uma solução de entrada ou um preço de campanha que depois o preço de campanha logo a priori não faz sentido, ou então deixamos de fazer as tais boas vendas. A resposta é sim, não, talvez. Meus amigos, se não utilizarmos uma abordagem de pelo menos 3 opções, abordarmos ainda a venda de uma forma clássica, como há 20, 25 anos atrás muitos de nós o faziam, aí vou-vos dizer, sem cerimónias, assim, as boas vendas estão cada vez mais condenadas. Porque se hoje em dia, passado 20, 25 anos, ainda abordamos a venda apenas com uma opção, aquela que nós achamos mais ou menos que é a cara do cliente e que é que nos interessa vender mais, corremos o risco de ou não fazemos vendas, ou então começamos a baixar naturalmente o valor da venda com medo de as perder. Se assim for sim, desta forma deixamos de fazer boas vendas. Mas também há um talvez. E talvez porquê? Porque há aqueles de vós que de repente dizem assim, ok Mário, mas eu não faço a abordagem clássica de uma só opção. Eu conheço alguns que ainda o fazem hoje. Mário, mas eu não sou desse, eu não faço isso. Eu dou pelo menos 2 opções. Perfeito. Mas o que é que acontece com 2 opções? Diz o Tony Robbins que se num processo de venda nós apenas damos 2 opções, o que vai acontecer é que estamos a criar um dilema ao cliente. Ou esta, ou aquela. E isso não é bem negociar. Porquê? Porque entre o preto e o branco, nós sabemos que normalmente há muitos tons de cinzento. Por isso é que o Tony Robbins dizia, isto não é negociar, isto é criar um dilema ao cliente. E a terceira parte qual era? Deixamos de fazer boas vendas não necessariamente se abordarmos o processo com 3 a 4 opções, mas se o fizermos com técnicas mais refinadas, com técnicas melhoradas na forma como fazemos a apresentação, a negociação de preço no ato da venda. Se não, vejam isto por curiosidade. Se eu vos questionar qual destes 2 círculos pretos é maior, vocês invariavelmente e a priori me dirão qualquer coisa como o seguinte: Mário, o círculo preto da esquerda é maior do que o da direita. É lógico que já brincámos em diferentes circunstâncias com testes semelhantes a este e nós sabemos que na realidade isto é apenas uma ilusão óptica. Sim, na realidade aquilo que sabemos é que quer um, quer outro têm em rigor o mesmo diâmetro. Então, se ambos têm o mesmo diâmetro, o que é que faz com que a ilusão óptica pareça que a imagem da esquerda, o círculo preto, é maior do que o da direita? Isso acontece pela relação que o círculo preto tem com os que o circundam, os círculos cinzentos. Ou seja, se olharmos para o círculo preto da esquerda, pelo facto de à sua volta haver círculos cinzentos mais pequenos, isto faz pela relação que o círculo preto da esquerda pareça maior. E o contrário acontece com a figura da direita, em que o círculo parece mais pequeno porque está a ser relacionado com círculos maiores à sua volta de cor cinzenta. E porquê é que nós estamos a pôr isto em cima da mesa? Porque, de acordo com o Dan Ariely, no livro Previsivelmente Irracional, ele fala que existe esta teoria da relatividade
Bem, em vários contextos da nossa vida, mas também e principalmente nas vendas. E porquê? Porque, na realidade, quando nós olhamos para um preço de qualquer produto ou serviço, aquilo que nós estamos a fazer é, estamos a olhar ao preço desse produto e serviço, fazendo uma avaliação com a relação e a comparação que tem com outros preços, com outros produtos. Ou seja, quando nós pensamos em adquirir qualquer coisa, aquilo que nós fazemos, na realidade, é essa comparação, avaliação em relação a outros preços, outros produtos que possam ser comparáveis e que estejam na esfera, à volta daquilo que nós desejamos adquirir. Então, se assim é, vamos pôr em cima da mesa um caso muito interessante, que nos ajuda a entender isto. O caso é um caso que está associado à restauração, e neste livro do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional, ele fala do nome de um especialista, de um consultor na restauração, que é pago para definir o preço dos pratos de menu. Este senhor chama-se Greg Rapp, e ele é uma referência nos Estados Unidos na forma como dá consultoria na restauração. E segundo este senhor, ele diz que quando as entradas do menu são altas, as entradas têm um preço elevado, é mais fácil aumentar naturalmente a receita do restaurante. Imaginem isto. Imaginem que vamos a um restaurante e de repente não são as azeitonas, o pão e a manteiga, mas temos entradas no cardápio a 10, 15 euros. O que é que acham que acontece quando olhamos para as entradas e conseguimos ver entradas a 10, 15 euros? Ele diz inclusive que muitas vezes estas entradas nem são simplesmente vendidas. Mas o facto de termos entradas a 10, 15 euros, o que é que acham que vai acontecer quando a seguir olharmos para os pratos e lermos pratos com preço de 30, 40 euros? Pelo princípio da relatividade, já não nos choca, porque o preço de entrada, sendo caro, no nosso consciente já nos vai preparar para que o preço do prato seja igualmente caro. Entendem? Porque aqui isto aumenta a faturação dos restaurantes. E depois ele ainda diz outra coisa, ele abre o véu no outro sentido, que é, para além desta técnica, normalmente, depois no menu dos pratos, é fácil, se temos um preço médio de 30, 40 euros, haver estrategicamente lá colocado um qualquer prato a 60 euros, eventualmente a 70 euros. Mais uma vez ele diz, está ali, não é necessariamente para ser vendido. Mas o que é que acontece? Lembram-se dos 3 preços? Quando temos um preço de entrada alto, já dói menos o tal preço de 30, 40 euros no prato. E se pensarmos que 30, 40 euros no prato é bem mais económico do que aquela seleção de 2 pratos a 60, 70, vamos comer facilmente um prato de 30, 40 euros e estamos a pensar que estamos a fazer um excelente negócio. O princípio da relatividade nas vendas basicamente é tornar relativo a percepção de preço ao nosso consumidor com a utilização de técnicas como esta. Mas eu gosto sempre de aplicar isto à ótica, ok? E se quisermos aplicar esta teoria à ótica, como é que o faríamos? Eu abro o jogo e já o vi ser feito, atenção. Quando estamos perante optometrias internas, imagina isto. O optometrista fez a consulta e no final, quando está a fazer a transição para o colega vendedor e idealmente ainda até no gabinete,
convém que faça uma pequena abordagem sempre. Olha, de acordo com o seu problema visual, há diferentes técnicas, diferentes soluções, mas a solução técnica mais indicada é a lente progressiva, o que seja, ok? Imaginem que depois desta lenga-lenga normal, que deve ser respeitada pelo optometrista da passagem, ele ainda de uma forma atrevida consegue encaixar qualquer coisa como esta frase. E olha, Sr. cliente, a evolução técnica nas lentes tem sido tanta que hoje em dia já há soluções tão evoluídas que podem custar até, veja, 1.500 euros as lentes. Mas atenção, vou passá-lo ao meu colega, que ele vai falar de todas as soluções que temos ao dispor, as mais indicadas para a sua questão, e fique descansado que temos preços para todas as bolsas, inclusivamente campanhas. Reparem o que é que está a acontecer aqui. E é como eu digo, eu já vi e conheço alguém que faz isso de uma forma absolutamente notável. É uma optometrista, atrevida naturalmente, mas que consegue encaixar isto de uma forma muito interessante. O que é que ela faz na cabeça do seu cliente quando ele está ali quase que a sair para a venda? Ela diz-lhe qualquer coisa como isto: planta uma âncora, senhor cliente, há lentes a 1.500 euros. E ela, ao fazer isto de uma forma descomprometida e depois até desvalorizando por dizer que há outras soluções, o que é que acham que acontece na cabeça do cliente quando na negociação de vendas o vendedor apresenta-lhe soluções de 800, 900 euros? Quando isto acontece, vão haver mais vezes em que o cliente acha que, depois de ter ouvido 1.500 euros, 800, 900 é um excelente negócio. Percebem o funcionamento da teoria da relatividade com base neste exemplo? Agora, cuidado, meus amigos. Nós dissemos que isto pode ser aplicado com alguma facilidade no caso de uma optometria interna. E atenção, eu ponho em cima da mesa 1.500 euros porque a pessoa em causa utiliza especificamente este exemplo, ok? Mas a ideia é pôr em cima da mesa o princípio, digamos assim. Esta optometrista utiliza mesmo 1.500 euros. E com isto a loja tem feito e ainda faz várias vendas de valor elevado. Mas não tem que ser 1.500 euros. Pode ser outro valor qualquer que esteja associado ao vosso ticket médio ou até à vossa estratégia comercial. Mas qual é o perigo no meio disto tudo? Meus amigos, o perigo é se, por exemplo, o cliente é um cliente que já usa óculos, ou é um cliente que veio com uma receita externa e anda à procura de preços. Porquê que o perigo está aqui? Está aqui porque não sabemos, pelo uso dos óculos que tem, o preço que pagou, ou pelos preços que já tem nos orçamentos que recolheu, qual é o preço âncora que já está instalado no seu consciente racional. E se assim for, é muito perigoso nós nos lançarmos tanto lá para cima. Porquê? Porque, no limite, vocês lembram-se daquele anúncio do Whiskas? No limite pode acontecer em rigor isso. Se o cliente tem um preço tão baixo, ou francamente diferente daquela âncora lá em cima que nós estamos a tentar instalar, pode acontecer que enquanto estamos a apresentar os preços, para o cliente soa qualquer coisa como blá blá blá, uísque em chaquetas, blá blá blá, uísque em chaquetas. E ele quer é que nós paremos para respirar para dizer, então dê-me lá o orçamento que eu depois venho cá. Percebem o perigo? Ou seja, a teoria da relatividade nas vendas é muito interessante aplicada em alguns contextos. E hoje, nesta primeira parte, começamos a abordar esta forma associada principalmente às optometrias internas. E para resolver o perigo desta situação que nós estamos a pôr agora em cima da mesa, aquilo que eu vos convido a fazer
é estarem atentos à segunda parte deste tema. Como aumentar o ticket de médio de vendas associado à teoria da relatividade, nomeadamente nas vendas OEs, optometrias externas, as vendas em que o cliente está só à procura e ainda a ver e a pesquisar e a recolher orçamentos, ok? E a segunda parte vai explicar isso. E vai explicar outra coisa, que é como é que através do grátis resolvemos este problema e mais. Podemos aumentar até 40% a faturação nas nossas vendas.